pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de Sociologia Geral e Jurídica. E hoje a gente vai trazer um tema aqui um pouco mais juridiquês, trazendo a sociologia do direito para a prática do cidadão que está sempre lidando aí com o direito. Hoje a gente vai falar sobre a administração da justiça. Até agora a gente já entendeu como que o direito surge, como que ele se relaciona dentro das sociedades. Alguns autores a gente já viu também como que eles entendem o que é uma função social. E agora a gente vai ver na prática como que o direito é aplicado por meio de instituições responsáveis pela solução dos conflitos. Até porque, gente, a lei na teoria não adianta nada, né? A gente precisa ver a lei sendo aplicada na prática. Quando a gente fala de administração da justiça, a gente está se referindo a um conjunto de instituições, órgãos e procedimentos responsáveis por aplicar o direito e resolver os conflitos da sociedade. E o principal órgão, quando a gente fala de administração da justiça, vai ser sempre o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário quem vai julgar pessoas e garantir que as leis estejam sendo cumpridas. Sempre que duas pessoas, empresas ou até o próprio Estado entram em um conflito, é o judiciário que possui a competência para analisar e apresentar uma solução para aquele caso. No Brasil, o Poder Judiciário é representado por vários órgãos. Cada um deles vai ter uma competência diferente. A gente tem os juízes de primeira instância, os tribunais de segunda instância, a gente tem tribunais especializados, os tribunais eleitorais, os militares e os tribunais trabalhistas, e a gente também tem os tribunais superiores. E é importante frisar que a administração da justiça não é só sobre julgar processos. O objetivo do judiciário é promover a pacificação social. Então, eles precisam resolver os conflitos de forma imparcial e evitando que os cidadãos sintam a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Desse jeito, o Estado ele busca substituir aquela vingança pessoal por decisões baseadas na legislação. Mas não só do Poder Judiciário depende a administração da justiça. A gente também tem outras partes fundamentais durante o processo. A gente tem o Ministério Público, que vai fiscalizar o cumprimento das leis, a defesa dos interesses coletivos, a proteção do meio ambiente, do patrimônio público, né, dos adolescentes, das crianças e também dos consumidores. E a gente também tem a Defensoria Pública, que vai garantir assistência jurídica àquelas pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um processo total. Então, a Defensoria vai contribuir para a questão da igualdade, garantindo que os cidadãos, mesmo em estado de vulnerabilidade, ainda tenham acesso à justiça. E, é claro, a gente não pode deixar de falar dos advogados, né? A advocacia representa um papel indispensável para a administração da justiça. Os advogados que vão representar ali os interesses dos clientes, vão orientar juridicamente os cidadãos e vão apresentar os argumentos e as provas para que o Poder Judiciário possa julgar. Mas assim, isso tudo a gente está falando na teoria, né, gente? E na prática? Todas as pessoas conseguem acessar a justiça com facilidade? Em teoria, todo mundo consegue o acesso ao Poder Judiciário. Sempre que os seus direitos estão sendo violados na teoria, você pode chegar lá e processar aquilo que está te incomodando, aquilo que está violando seus direitos. Mas na prática, não é bem assim, né? Existem vários obstáculos que podem dificultar esse acesso. E um dos principais obstáculos é a questão econômica. Muitas pessoas não têm condições financeiras de contratar um advogado, ou mesmo contratando um advogado não tem condições de arcar com as custas processuais, né? Porque todo processo, tudo que dá andamento tem que pagar. É a vida, né, gente? Tudo tem que pagar. E sim, a gente tem a Defensoria Pública que deveria, dar conta de atender todo mundo que não tem dinheiro para pagar advogado. Mas, gente, não tem como. A demanda é muito grande para pouca gente que está realmente ali ativo na Defensoria. Também existem barreiras sociais e culturais. Existem pessoas que não conhecem os direitos que elas possuem.
algumas pessoas que não sabem como procurar ajuda caso elas se sintam injustiçadas de alguma forma. O medo, a falta de informação, até mesmo a distância física dos órgãos da justiça são coisas que podem impedir uma pessoa de procurar ajuda quando ela precisa. Também existe a questão da linguagem jurídica. As pessoas têm medo de ter que lidar com processos porque sabem que, infelizmente, tem uma cultura muito rebuscada por trás de tudo, né? Hoje em dia não existe mais, gente, aquela questão de ficar colocando latim em tudo. Não, a gente precisa trazer o entendimento para todo mundo. A justiça é para todos. Então, um dos desafios que a gente enfrenta atualmente dentro do direito é garantir que todo mundo entenda o que está sendo dito ali. A justiça ela tem que ser compreensível para todo mundo. Então, você vai falar lá com a Dona Maria, de 80 anos, que... Deixa eu pensar. Os direitos humanos são inalienáveis. Não, cara, você fala, você não pode vender seus direitos, você não pode abrir mão dos seus direitos, é muito mais fácil, tem que facilitar. Então, a gente garantir o acesso à justiça é assegurar que qualquer pessoa, independente da situação econômica, social, cultural que ela esteja, possa buscar a proteção dos seus direitos. E isso é um dos pilares do Estado democrático do direito. Se é uma democracia, todo mundo tem direito igual. E assim, apesar da importância de tudo isso, a gente enfrenta desafios muito sérios. Assim como todos esses que eu já falei até agora, um dos que a gente mais vê é a questão da lentidão processual. Muitos processos demoram anos para serem concluídos, mas é muito tempo. Tem gente que não chega realmente nas vias de fato de vou entrar com processo porque sabe que vai demorar, e realmente é uma coisa super demorada. Às vezes a situação já está resolvida e estão chamando você para ir lá falar do processo. E essa demora ela vai ocorrer por vários motivos, né, gente? A gente tem um número de ações que chegam diariamente nos tribunais, que é muita coisa. Mesmo assim, também tem aquele povo, tem a galera que não faz nada, que sofreu um assédio aqui e não vai fazer nada. E tem aquela galera que, assim, alguém espirrou nela, ela já vai se sentir ofendida e vai entrar com o processo. Então, assim, às vezes a banalização também é um problema. A população está sempre crescendo, a conscientização sobre os direitos também está crescendo, ainda bem. Isso tudo faz com que o volume dos processos continue crescendo. Mas as pessoas que são responsáveis por resolver esses processos não tá tendo tanta gente assim entrando, não. Tem também a questão dos casos que têm uma complexidade muito elevada. Então aí vai precisar de produzir prova, chamar testemunha, analisar recurso, chamar perito. E tudo isso é muito importante para garantir que as decisões sejam justas. Mas também demora, né? E isso tudo vai sobrecarregar os juízes, os servidores, os promotores, os defensores. E eu acho que, se não no país inteiro, em 90% do Brasil, a quantidade de processo nunca vai ser igual à quantidade de pessoas ali, do que as pessoas podem analisar diariamente. Nós não somos máquinas, né, gente? Então tem todo aquele acúmulo de trabalho, as pessoas vão falar até babar, culpando aquelas pessoas que muitas vezes estão dando o máximo delas, mas é difícil, né, gente? Não tem como colocar uma ordem do seu problema é mais importante que o meu problema. Nos últimos anos, várias medidas têm sido tomadas para tentar resolver essa questão de acúmulo de processo. A digitalização dos processos foi um grande avanço, porque antes ficar mexendo com papel é muito mais demorado, né, gente? A gente tem também a questão da mediação, da conciliação, isso aí a gente vai falar na próxima aula. As audiências virtuais, isso aí veio com a pandemia também, facilita, né, ter advogado que tá pegando o caso do Brasil inteiro, isso aí já tira ali o acúmulo de um advogado específico. E é nisso que a gente vê que quando a gente estuda a administração da justiça, não é só sobre a aplicação de lei. É necessário que existam instituições capazes de aplicar essas normas, proteger os direitos fundamentais e resolver os conflitos de maneira imparcial. E garantir o acesso à justiça é muito mais do que permitir a entrada daquele caso no Poder Judiciário. A gente precisa assegurar que todas as pessoas tenham condições reais
de exercer os seus direitos. Então, concluindo, gente, a gente pode falar que a administração da justiça nada mais é que transformar os direitos da teoria nas leis efetivamente vivenciadas pelos cidadãos. Um sistema judicial organizado, acessível, eficiente, confiável é essencial para fortalecer a democracia, promover a igualdade e garantir que o direito cumpra a sua principal finalidade: proteger a dignidade da pessoa humana e assegurar a convivência pacífica na sociedade. Tá certo, gente? É isso. Qualquer coisa vocês já sabem, meu e-mail tá na descrição. Um beijo e até a próxima!